prefeitos maranhenses estão enfrentando os processos na Justiça. Eles foram alvos de pedidos de afastamento ou perda de mandato. Muitos são acusados de improbidade administrativa. A impressão que se tem ultimamente é que nunca a Justiça do Maranhão julgou tantos processos contra prefeituras como agora. Para falar mais sobre este assunto, eu converso com o promotor de Justiça, Cláudio Rebelo. Bom dia, promotor. Bom dia, cara. Quantos processos, quantos pedidos, na verdade, de improbidade administrativa contra prefeitos a promotoria tem nos últimos anos? Primeiramente, é bom a gente diferenciar as ações penais das ações de improbidade administrativa. As ações de improbidade administrativa, elas são propostas pelos promotores em cada comarca. Essas ações, de 2013 para cá, têm aproximadamente 1.200. São ações cíveis, não tem foro privilegiado, por isso que são tratadas perante o juiz mesmo da comarca. E as ações penais envolvendo detentores de foro por prerrogativa de função, como é o caso de prefeitos, perante o Tribunal de Justiça, tem aproximadamente 120 ações penais propostas nesse mesmo período de 2013 para cá. Para esclarecer para o telespectador, as ações de improbidade, elas apontam quais crimes do gestor? Tecnicamente, improbidade administrativa nem crime mas são basicamente três espécies. Ofensas a princípios da administração pública, por exemplo, o administrador ele é obrigado a não ofender o princípio da impessoalidade. Se ele faz uma administração que tem muita propaganda pessoal e não institucional, já há uma quebra do princípio da impessoalidade. É uma espécie. Outra espécie são os atos de improbidade que geram dano ao erário. Por exemplo, não se fazer uma licitação. A regra é que toda a contratação da administração seja precedida de um procedimento licitatório, para exatamente garantir a melhor oferta e melhor qualidade. Se não tiver essa licitação, tem um dano ao erário. É uma espécie. E a última e mais grave é as que geram enriquecimento ilícito. Por exemplo, o administrador ele usar maquinários da administração pública em sua fazenda, por exemplo. Tá? Então, é um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Então, essas são as três hipóteses de improbidade. São atos difíceis de serem comprovados, porque a impressão que a gente tem é que as ruas estão esburacadas, o prefeito não está aplicando o dinheiro direito. Faltou problemas na saúde, o prefeito está aplicando dinheiro direito. É exatamente isso? São difíceis de ser comprovados, esse tipo de ato de improbidade? Sua pergunta é excelente e há necessidade da gente diferenciar duas situações. Antes de responder a sua pergunta. Nem toda ação ou omissão do gestor é ato de improbidade. Na maioria das vezes, a gente percebe uma má gestão. O gestor ele não está bem auxiliado, bem assessorado. Isso gera atos ruins para a administração, mas não necessariamente que sejam atos de improbidade. Agora, os atos de improbidade mesmo em si, que é a sua pergunta, se são difíceis de ser comprovados, alguns são difíceis de ser comprovados. O exemplo do enriquecimento ilícito que eu dei não é difícil. Se você tiver um vídeo de alguém usando um maquinário de uma administração na fazenda de um prefeito, por exemplo, já é o suficiente. Mas os tribunais eles têm se posicionado de uma forma bastante tímida com relação a algumas espécies de atos de improbidade, como, por exemplo, os de licitação. Os tribunais têm entendido que não é necessariamente o fato de não ter tido licitação que gere obrigatoriamente um ato de improbidade. A gente tem que demonstrar o chamado dolo, a má-fé, né? E isso, às vezes, é difícil comprovar, porque cada juiz entende que a comprovação de dolo necessita de algum ato. Então, às vezes, a gente segue numa linha, o juiz entende de outra. Segue na deste juiz, o outro segue de outra. Então, isso geralmente gera um pouco de dificuldade ao Ministério Público demonstrar a ocorrência desses atos.
A impressão que nós temos é que o prefeito nunca é punido, o prefeito que cometeu algum crime ou então algum ato de improbidade, e que essas ações nunca vão para frente, ou que o dinheiro que o Ministério Público diz que foi desviado nunca é devolvido. Quais são os dados que o senhor tem em relação a isso? Os prefeitos, ultimamente, eles estão sim sendo condenados? Eles estão sim devolvendo o dinheiro ao erário? Diferente dos dados das ações propostas, que eu te disse, dei números aproximados da realidade, de condenações, efetivamente eu não tenho esses dados, mas eu posso te garantir que os tribunais vêm avançando, o Poder Judiciário vem avançando. Agora mesmo, no primeiro semestre, no mês de março, tivemos um mutirão de julgamento de ações de improbidade, em que foram julgados mais de 200 processos em primeiro grau de ações de improbidade por juízes do Estado do Maranhão. Um número jamais visto, só de uma vez, em 2 semanas, 200 processos, com condenações de perda de cargo, com condenações de multas e condenações de ressarcimento ao erário do valor indevidamente desviado. Então, nós temos uma mudança de postura nos tribunais, do mensalão para cá, da ação do mensalão para cá, e incluindo aí a Lava Jato. Nós percebemos uma mudança de postura dos tribunais, dos juízes brasileiros, no sentido de conter essa chaga que é a corrupção no Brasil. Em relação às ações penais, quais são os principais crimes dos gestores? Às vezes há uma coincidência, porque a Constituição diz que a responsabilidade civil é diferente da administrativa e é diferente da penal, mesmo que por um mesmo ato. Então, às vezes eu pratico um ato ilícito, eu vou ser responsabilizado administrativamente, civilmente e penalmente. Então, por exemplo, a licitação é um exemplo. Se eu fraudo uma licitação, além de ato de improbidade, e eu vou responder civilmente, é uma ação civil, ainda é crime do artigo 90 da Lei de Licitações, que prevê uma pena de 3 a 8 anos. Então, fora as possibilidades de agravante de aumento de pena. Então, crime há um leque muito grande. Existe o Decreto-Lei 201, que é especificamente com relação a prefeitos. Então, essa lei só se aplica a prefeitos. E prevê uma série de crimes, por exemplo, contratar sem concurso público. É um crime comum. É um crime comum, né? Então, a Constituição exige que toda pessoa, com as exceções previstas em lei, seja contratada pelo poder público apenas por concurso público, que é uma espécie de licitação pessoal. Se não precede disso, há um crime. Você pagar indevidamente, não seguindo as regras da Lei 4320, nota de empenho, liquidação, são crimes. Perfeito. Conversamos com o promotor Cláudio Rebelo. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu é que agradeço, estou à disposição sempre.